Bom dia, seja bem-vindo ao nosso Super News, diretamente de Belo Horizonte. Boa tarde, na realidade, porque são 12 horas e 1 minuto, 40 segundos aqui em Belo Horizonte. Um abraço a você que nos ouve pela Rádio Super 100,5 FM, a você que nos assiste pela Rede Super de televisão. Você da Rede Super vê imagens de Belo Horizonte, um céu azul, um azul lindo, nuvens muito bonitas sobre a capital de Minas Gerais. Trânsito moderado, não é? Longe de ser um trânsito pesado para esse horário. O céu está nublado, né? A temperatura mínima prevista para hoje é 14 graus centígrados. Vai fazer frio. E a máxima de 21 graus. Estamos aí começando o outono de verdade, né? E curtindo um pouquinho desse friozinho, que é gostoso dormir com friozinho. Não é isso, Milton Guimarães? Você dorme de cobertor, Milton Guimarães? Eu durmo de cobertor, Cássio. E pantufa? Não, pantufa não. Aí já é demais. Aí já é demais, aí força a amizade. Aí força a amizade. É uma cena que eu não gostaria nunca de... Mas eu tô quase dormindo de máscara também. É mesmo, que o negócio tá ficando feio. A coisa tá ficando feia. Eu assim ando, deixa eu ver se tá aqui no bolso. Aí, ó, sempre eu tenho uma. Aqui, ó. Sempre tem uma reserva aqui, aí, ó. Eu sempre tenho uma porque senão acaba esquecendo. Tem várias máscaras. Eu quase fiz o programa hoje de máscara. A Grazi, que é a editora aqui da TV, sim, disse que eu fico mais bonito de máscara. Eu acho que você tem que entender. Tampa, né? A metade do rosto. Eu acho que você entendeu aí o que ela quis dizer. Entendi. Fiquei com raiva na hora, mas perdoei. Isso, tem que perdoar. É bíblico, meu querido. Ô, Milton, essa questão do auxílio para quem teve o salário reduzido, como é que é isso aí que está acontecendo? Pois é, Cássio, essa é mais uma novidade que o governo federal está lançando aí para a população. Você sabe que existe o auxílio emergencial para as pessoas que estão desempregadas ou as pessoas que são MEI, né? Os R$600? Aqueles R$600 e que no caso de mães que são chefes de família, esse benefício aí sobe para uns R$1.000. Uhum. Agora, o governo federal lançou uma ajuda financeira que é como se fosse um auxílio emergencial para as pessoas que têm carteira assinada e que tiveram redução de salário ou que tiveram contratos cancelados. Sim, sim. Essa ajuda ela é baseada no valor do seu seguro-desemprego, que é baseado nos últimos 3 salários que você recebeu. Olha que bom, Milton. Muito bacana. Boa notícia. Ótima notícia para o pessoal. Só que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes a pessoa fica pensando assim, nossa, tive redução de salário. Vamos falar aqui. As reduções de salário que podem acontecer aqui no Brasil, de acordo com a legislação do CLT, sim, elas podem ser de 25%, 50% ou 70%, e elas têm duração aí de 90 dias. Então, elas podem variar nesses valores. Mas essa redução de salário implica também redução de jornada. Sim, também. A carga horária é reduzida proporcionalmente. Proporcionalmente. Enfim. E elas têm o valor, o tempo delas pode ser de 90 dias. Sim. E a suspensão de contrato ela pode durar 60 dias. É suspenso, mas aí, obviamente, ele não está rompido. Ele volta depois de 60 dias. Só que aí, na suspensão de contrato, ele não recebe nada. Né? Sim, Porque o da redução ainda tem um valorzinho ali que pode variar de acordo com essas porcentagens que eu falei, que é de 25%, 50% ou 70%. Por isso que a gente tem que olhar com muito carinho essa situação, sim, né, Milton? Sim, porque, graças a Deus, você está trabalhando, eu estou trabalhando, né? E o quinto dia útil, está no dia de receber lá né? o salário. Mas imagina o tanto de gente que está hoje pensando, meu Deus, eu não vou receber salário. Sim. Não é fácil, né, Milton? Não é fácil. E lembrando também que às vezes a pessoa fica pensando, vai ser um auxílio bom porque vai ser baseado. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque olha, se você teve uma redução aí de 50% do seu salário, você não vai receber todo o seguro-desemprego, não. Você vai receber também 50% do seu seguro-desemprego. Sim, sim. Entendeu? Entendi. É nesse sentido. É um seguro-desemprego proporcional à redução da carga horária. Exatamente, proporcional. Sim. E aí esse pagamento vai acontecer 30 dias após a comunicação do seu empregador com o Ministério da Economia. Entendi. A gente vai colocar aí o GC, eu não sei se o pessoal da produção pode colocar aí. A gente lê aqui para o pessoal da rádio, pode colocar. Vamos colocar aqui, ó, porque são 2 sites que as pessoas podem ver ali e receber esse dinheiro, dar uma organizada. O empregador, ele pode acessar e informar para o Ministério da Economia quem são esses empregados que ele reduziu os salários pelo servicos.mte.gov.br/bem/empregador.
Bem difícil para a pessoa custar conseguir acessar, Custa conseguir, é difícil. Meu Deus, parece senha. Parece senha. Mas para o trabalhador que quer acompanhar como está a situação dele, é no servicos.mte.gov.br/hashtag, né, joguinho da velha, /trabalhador. Uau! Então, são 2 sites aí que a pessoa pode analisar como é que está a situação dela. Sim. Na verdade, no primeiro é o empregador que vai colocar aí como é que está a situação, quantos empregados ele teve que reduzir os salários e qual foi a porcentagem de redução. E no outro é para o trabalhador analisar como é que está a situação dele e quando ele vai receber esse seguro-desemprego. A nossa oração, né, Milton, é que essas pessoas que perderam o emprego, que tiveram redução, consigam logo se recolocar profissionalmente, né? Amém, amém. Porque é muito triste um pai de família, uma mãe de família, um trabalhador, trabalhadora, que tem que encarar assim no meio do ano, né? Começo, meio de ano, faltar o salário. Né? Graças a Deus que muitas entidades, inclusive igrejas, né, têm ajudado. Né? A nossa igreja Batista da Lagoinha tem ajudado com cestas básicas, né? Pessoas que estão necessitadas. Mas o que a gente precisa mesmo é de ter esse fôlego de novo na economia, né? Os empregadores voltarem a ter os seus trabalhadores com jornada integral, né? Reaquecer de novo a economia. Verdade. A gente está vendo umas ações bacanas aí por parte do governo federal, né? Incluindo essa, que isso já ajuda de alguma forma a economia do país a voltar a crescer, né? Sim. A gente preocupa muito com a questão da doença e preocupa muito com a questão também do desemprego, porque ele gera também problemas gravíssimos, né, na vida dos cidadãos. Sim. Ô Milton, o ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves, está com problemas, é isso? Ele está com problemas bem graves, viu? O Aécio Neves ontem foi indiciado pela Polícia Federal por ter desviado verbas na construção da cidade administrativa, a famosa CANG aqui de Minas Gerais. Quem é mineiro, mora em Belo Horizonte, às vezes precisa ir para o aeroporto, passa lá perto, né, Cássio? Quando você vai de helicóptero, você não vai para lá porque seu helicóptero fica na Pampulha. O meu fica na Pampulha, às vezes eu tenho que passar por lá, assim, eu vejo a construção por cima, né? Só que não. Mas eu passo lá todo dia, porque eu moro na Lagoa Santa. Sim, você mora na Lagoa Santa, né? Tem que passar por lá todos os dias. É uma mega obra, hein, Milton? É uma mega obra. É uma obra faraônica que teve aqui em Minas Gerais. Ela foi inaugurada lá em 2010 e a polícia está indiciando aí o ex-governador e atual deputado federal por Minas Gerais, o Aécio Neves, de ter feito lavagem de dinheiro passiva e ativa, corrupção passiva e ativa, rapaz? E lavagem de dinheiro e desvio de verba durante a construção. Meu Deus! Porque antes da gestão do Aécio, né, do PSDB, a sede era ali na Praça da Liberdade. Sim, né? sim. A sede de todas as secretarias ficava ali na Praça da Liberdade, né? De acordo com Aécio Neves, ele queria reduzir ali o fluxo de veículos naquela região e por isso ele construiu a cidade administrativa. Na verdade, o projeto ficou meio que parecido com o que o JK fez na época que ele foi prefeito aqui de Belo Horizonte, que ele expandiu a cidade na região da Pampulha, com a criação de todo aquele complexo da Pampulha. Parece que o Aécio quis fazer uma coisa parecida porque ele tinha visões de se tornar um dia presidente do Brasil. Caso esse que não aconteceu, ele construiu aí a cidade administrativa e, segundo a Polícia Federal, não foi só ele o indiciado não, viu? Foram mais 11 pessoas, que são 11 representantes de empreiteiras que estiveram envolvidas na construção da cidade administrativa. Então foi superfaturamento. Foi superfaturamento. E olha, em delação premiada, o diretor da Odebrecht aqui em Minas disse lá no final de 2016 que ele desviou cerca de 3% das verbas públicas para essas empresas. O rombo nos cofres públicos foi de 747 milhões de reais. É muito dinheiro, meu Deus. Por isso que é um perigo também, Milton, porque nós estamos falando aí da cidade administrativa, que havia licitação, houve todo um processo, que nós comentamos de protocolos e tudo mais. Né? O problema agora, nesse período de pandemia, é que os processos estão indo sem licitação nem nada. Então, você imagina, se naquela época já estava podendo fazer isso, né? Você imagina agora, porque o que você estava comentando aí é sobre a PEC, né? Isso. Ela facilita aí o uso de verba pública para ajudar a economia do país. Você imagina que na época que o Aécio era governador, não existia essa PEC, né? Aliás, essa PEC é só deste ano, né? Como é que vai ficar a situação? Ele tá, além do Aécio Neves, como eu disse, são 11 representantes de empreiteiras envolvidas. Inclusive, 2 empresas
Esse Sérgio Neves é o diretor da Odebrecht aqui em Minas. Ele aqui comentou em delação premiada sobre esse desvio de verba. Inclusive, outras 2 empresas aqui em Minas Gerais, o Aécio pediu para que elas recebessem uma certa quantia, que foi de cerca de 5 milhões de reais. E essas empresas são a Coan e a Alicerce. Sim. São empreiteiras aqui de Minas Gerais. É um paradoxo, né? A gente acabou de falar de pessoas que estão desempregadas, precisando da cesta básica. Não é? Salário R$1.000 e depois a gente fala de milhões de reais. Que foram desviados durante um período aí, que a cidade administrativa foi inaugurada em 2010, aquela obra faraônica que infelizmente a gente vê que teve um desvio muito grande de dinheiro. Inclusive, em resposta, a defesa do Aécio disse, vamos abrir aspas aqui, o indiciamento é absurdo por contrariar as investigações da própria Polícia Federal, que não apontaram qualquer irregularidade que teria sido cometida pelo deputado Aécio Neves. Fecha aspas. Com a palavra justiça, né? Porque ele tem direito à defesa, na verdade. Sim. E vamos ver o que vai acontecer. É realmente muito grave, né? A acusação é muito grave. É grave. Não é? E é um problema, sabe? A gente fica triste de pensar que o Brasil realmente não é um país pobre, é um país injusto, né, Milton? Sim. Porque tanto dinheiro, olha, a gente está falando, né, Lava Jato, que foi falado de empreiteiras, né, agora falando da construção da cidade administrativa, que é uma mega obra, né, o projeto do Niemeyer, você bate o olho, quem não conhece Belo Horizonte, tem que conhecer e ao vir do aeroporto de Confins, vai ver ali à direita, né, essa obra linda, né, os prédios são muito bonitos. São muito bonitos. Eu já tive o privilégio de até um dia entrevistando o governador, entrar lá no gabinete do governador. Sim. É muito bonito, é mesmo obra padrão Niemeyer. Sim. Agora a questão do dinheiro, né? É muito dinheiro e não só isso. Existe um gasto que a cidade administrativa gera para o Estado todos os meses, né? Até de energia elétrica. Luz, isso, energia elétrica, água, tudo que envolve, porque a infraestrutura é muito grande, né? Você vê que tem muito campo ali perto, tem lagoas que precisam ser cuidadas. E esse é um gasto enorme para o Estado. E antigamente, aquilo ali, olha só como é que eu sou vivido, para não dizer que eu sou velho, né? Sim. Eu já fui no hipódromo Serra Verde, que ficava ali, onde é a cidade administrativa. Sim. Você nem sonhava em nascer quando tinha hipódromo ali, Milton. Tinha corrida de cavalo, era bem legal. Eu já ouvi falar disso. Ali hoje tem 2 lagoas, né? Tem a cidade administrativa mesmo, que dizem que fica onde era um certo brejo que tinha ali no meio, né? Porque no meio do hipódromo tinha uma lagoa que continua lá. Isso. Milton, vamos sair de Minas e ir para Brasília? Vamos para Brasília. Falar do nosso presidente da República, Milton Guimarães. Esse homem não teve um dia de sossego desde que tomou posse. Desde que tomou posse. Ele está trabalhando demais, viu? Imagino. Está trabalhando demais porque ontem ele estava em reunião com o STF juntamente com o ministro Paulo Guedes para discutir ali sobre a importância. A gente está vendo a foto aí, ó, Paulo Guedes conversando com o Bolsonaro, porque eles tiveram uma conversa ontem com o STF sobre a possibilidade de sim não deixar que a quarentena se estenda por muito tempo e deixar que alguns serviços aqui no Brasil continuem normalmente, né? Só que aproveitando, quando ele saiu dessa reunião, ele foi pego ali por jornalistas, né? E ele disse que, você está lembrando que eu comentei aqui sobre a PLC? Sim, claro. Aquele projeto de lei complementar que o governo teria que dar o aval. Teria que dar o aval e que o governo vai estar liberando aí um certo dinheiro para municípios e estados no enfrentamento da crise econômica durante o período do coronavírus, da pandemia. Só que o Bolsonaro disse ontem que ele vai vetar o trecho que diz que não haveria congelamentos dos salários dos servidores públicos do Brasil. Sério? Sério. Ele disse que vai vetar, e isso foi inclusive um pedido do próprio ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia. Ele disse que ele gostaria de congelar, o ministro disse, que ele gostaria de congelar os salários dos servidores públicos brasileiros até dezembro de 2021. Uau. E ele disse que ele vetaria esses salários exatamente porque isso aí poderia gerar mais economia de dinheiro para o Estado como um todo. O Bolsonaro disse que ele vai fazer isso porque ele vai seguir as dicas do ministro Paulo Guedes, que é um dos pilares do governo de Bolsonaro. Sim. Ele disse que o Paulo Guedes tem inteligência, sabe do que está falando, ele vai seguir isso e ele vai aí cancelar, na verdade não cancelar, né? Ele não vai aprovar. Ele vai vetar esse trecho. Ele tem esse poder, sim, por ser presidente. Ele pode vetar o trecho e aprovar o restante do texto. Ele pode fazer isso, ele só não disse quando que ele vai fazer. Mas isso gera, é claro, um certo incômodo por parte dos servidores públicos, porque eles acreditam que boa parte dos seus salários
não corresponde ou não fazem tanta diferença ao total de dinheiro aí que vai ser demandado por municípios e por estados. Vamos ver como é que essa história vai se estender e se de fato o Bolsonaro vai prometer vetar esse trecho, né? Uma crítica que é feita ao modelo brasileiro de gestão é que se gasta muito com a máquina, com a máquina pública, seja no nível federal, estadual ou municipal. E realmente as folhas de pagamento são o grosso ali dos gastos dessas 3 instâncias, né? Sobretudo com os inativos, aqueles que terminam o seu tempo, se aposentam e têm que continuar recebendo. São medidas extremamente impopulares, sobretudo sobre esse grupo dos funcionários públicos. Exatamente. Mas, às vezes, são medidas necessárias para o saneamento. Né? Mas isso já era parte do plano de governo do Bolsonaro. Paulo Guedes disse que isso era o ideal a se fazer no governo, né? Então, ele já está cumprindo as promessas dele. O Paulo Guedes é o lado liberal, em termos econômicos, do governo Bolsonaro. Né? Apesar do Bolsonaro ser mais conservador, Isso. Porque ele declara, de economia, quem entende é o ministro Paulo Guedes. Tem toda a experiência. Oi? Tem toda a experiência também. Isso. E o Paulo Guedes é esse liberal mesmo no governo, liberal no sentido econômico, menos Estado, mais iniciativa privada. Então é uma medida totalmente coerente com o que o Paulo Guedes sempre disse. Né? Lembrando que o Bolsonaro disse que ele é contra liberar o não congelamento, né? Ou seja, ele é a favor de congelar esses salários. Mas ele disse que poderia pensar em não congelar os salários dos policiais e dos profissionais da área de saúde. Vamos relembrar aqui alguns profissionais que não poderiam ter os salários congelados, né? Eram os agentes de saúde, os professores, a Polícia Federal e as demais polícias, as Forças Armadas, a assistência social, os profissionais da área de assistência social, e os profissionais da área de limpeza e outros. Volto a dizer, medidas impopulares, mas quando eu digo impopular, não estou dizendo que é ilegal, não estou dizendo que o impacto, né, pode não ser positivo. Falar em Bolsonaro, tem mais uma notícia sobre ele, a questão da construção, não é isso? Isso. Olha que o Bolsonaro, ele ampliou o rol de atividades que poderão ser executadas durante o período de pandemia. Essa ampliação de rol de atividades essenciais foram publicadas no Diário Oficial ontem. E o Bolsonaro disse que ele estava querendo ampliar mesmo o rol de atividades porque o país não pode parar. Isso. E uma dessas atividades são a da construção civil e também as atividades que estão relacionadas às indústrias de base do país. Essa última atualização tinha acontecido ali no dia 29 de abril. Ele tinha lançado uma lista aí de atividades que poderiam voltar a acontecer no país. Só que agora ele está ampliando e colocando aí atividade civil. Você vê que, infelizmente, aqui em Belo Horizonte a gente tem muita atividade civil, né, Cássio? Sim. Muitos prédios sendo construídos. Muitos prédios sendo construídos. E durante esse período de pandemia, todos tinham parado, né? Assim, você não via muitas construções. A não ser que a pessoa quisesse reformar a sua casa, né? Ela contratava o pedreiro ali e tudo. Mas, de um modo geral, essas construções maiores, as grandes construções estavam paralisadas e agora poderão votar o decreto do Bolsonaro. O Bolsonaro aproveitou ontem para falar que, infelizmente, ele não tem um poder total e que algumas prefeituras e governos estaduais que organizam essa questão de atividades que podem ser feitas em regiões menores. Mas que, para ele, como presidente, ele gostaria que voltasse às atividades econômicas normais e por isso que ele estava incluindo tanto a construção civil quanto as atividades da indústria. Lembrando que as indústrias de base estão funcionando normalmente no país. E é interessante a gente tentar, para fazer análise, se colocar no lugar, por exemplo, desse trabalhador da construção civil. Nem penso no empreiteiro, no empresário. No trabalhador da construção civil. Não ele não está trabalhando, mas também não está recebendo. Exatamente. Final de mês chega lá, dia de pagar os boletos, de onde que ele vai tirar dinheiro? As contas chegam e ele não tem como pagar, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de empatia, né, Milton? De pensar no outro, né? Não pensar só no próprio umbigo. Inclusive o Bolsonaro falou que existem prefeitos e principalmente governadores que estão exagerando na forma de lidar com a pandemia. Só que pelo lado dele, ele quer reforçar aí a questão econômica. Ele diz que sim, ele sabe da preocupação que existe em relação à doença e que o final pode ser o caixão. Ele até brincou, o final pode ser o caixão, infelizmente. E não é isso que ele quer fazer. Ele quer que a economia volte ao normal, que as pessoas tenham cuidado, mas para que as pessoas consigam pagar aí os seus boletos, né, as suas dívidas, que tudo possa voltar normalmente.
A ideia do Bolsonaro é bem parecida com a da Suécia, né, Isso, Cássio? Isso. Um lockdown inteligente, cidadão, né? Sim. O que me preocupa, Milton, e queridos telespectadores e ouvintes da rádio, é a politização de uma questão de saúde que é muito séria. Sim. Né? Aqui no Brasil, o que a gente percebe é que grande parte da mídia, talvez a maior parte da mídia e grande parte dos analistas, né, tem valorizado certos fatos com o propósito puramente político, de desestabilizar o governo Bolsonaro. Sim. E isso é lamentável, né? Porque é um caso muito sério, nós estamos falando de saúde, mas os números são assustadores. Eu tenho visto reportagens, até parabenizo o nosso colega lá, o Cabrini, Sim. que é de São Paulo, ele mostrou uma reportagem muito forte, né, no SBT, né, mostrando sepultamentos de pessoas que estavam os parentes sendo sepultados com um diagnóstico ou autópsia de Covid-19 e não eram casos de Covid-19. Né? Então, eu fico pensando, gente, que maldade isso, né? Não deixar o parente sepultar o seu ente querido por uma questão política, para aumentar os números, né, de óbitos por causa da Covid-19. Isso aí é lamentável. É uma coisa que a oposição se aproveita muito, né, para mostrar como que o governo não está fazendo, deixando de fazer. E é interessante que a gente tinha dado aqui essa semana a notícia do Paraguai, se não me engano, você lembra? Sim, claro. Da quarentena inteligente. Sim. E lá eles tiveram adesão de mais de 60% da população, né? Ou seja, a maioria da população é a favor do retorno das atividades normalmente. É claro que feita com todos os critérios para evitar com responsabilidade, que novas infecções aconteçam. Milton, por exemplo, né, e com esse comentário eu vou terminar o primeiro bloco, senão nós vamos ficar conversando aqui até 2 da tarde. Mas, Dia das Mães, né? Sim. Muitos têm a mamãe viva ainda, que é uma alegria, né? Sim. E eu tenho esse privilégio de ter minha mãe viva. Eu também. Mas domingo eu não posso, minha mãe já está no grupo de risco. Uhum. Eu não poderei ir presencialmente visitar minha mãe. Mas é aí que entra a questão do isolamento horizontal, quer dizer, minha mãe, que é grupo de risco, ela e papai têm que ficar isolados, sim, porque são grupo de risco. Eu ainda não entrei lá, estou perto, mas não entrei. Então, eu estou trabalhando. Essa questão, né, da quarentena inteligente, né? Exatamente. Milton, vamos fazer um breve intervalo aqui no nosso Super News, tá joia? Tá bom, então. Agradeço o Milton Guimarães e vamos para um breve intervalo, tomar uma água aqui e já voltamos na Rádio Super e na Rede Super com o nosso Super News. Estamos de volta com o nosso Super News, aqui da Rede Super em Belo Horizonte, da Rádio Super 100,5 FM. Vamos continuar com notícias com ele, Milton Guimarães, que divide comigo tela. Milton, mais notícias aí, vamos lá. Mais notícias, Cássio. Uma ação da Polícia Civil lá de São Paulo pegou aí uma quadrilha que fazia o comércio clandestino de materiais hospitalares. Eles estavam aí transferindo cerca de 20 mil máscaras. Meu Deus! Mas o fim dessa notícia é positiva, porque a juíza que estava ordenando toda essa operação vai pegar essas máscaras e oferecê-las à Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo. E ela vai ser utilizada pelos profissionais da área de saúde da cidade no combate ao coronavírus. Interessante, né? De que o que estava sendo utilizado por crime, agora vai ser utilizada para a saúde. Mas isso pode acontecer aqui no Brasil porque, de acordo com o artigo 133A do Código Penal, ele permite a requisição de algum material que seja utilizado para o público em geral. Sim, certamente, então, foi feita uma avaliação, a máscara é boa, ruim foi a forma que ela estava sendo comercializada. Sim, né? Inclusive o secretário da Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo disse que boa parte desse material poderia mofar se tivesse contido, né? Que interessante. E agora eles vão ser reutilizados pelos profissionais da área da saúde da cidade. Que bom, que bom. Que pena que essas pessoas usam uma situação tão difícil, né, uma pandemia, para cometer ilícitos. Mas que bom que a Polícia Civil, parabéns inclusive aos policiais que fizeram a apreensão e parabéns ao secretário de Saúde que vai distribuir esse material, né, para ser usado. Exatamente. O nosso presidente tem questões relativas à Amazônia, informando, é isso mesmo? Tem. Você lembra que no final do ano passado o presidente foi muito pressionado em relação às queimadas que aconteceram na Amazônia, né, Cássio? Isso. Pois é, que ontem ele assinou um decreto enviando aí forças armadas para o combate das queimadas na Amazônia. Sim. Sim, e esse decreto ele estará em vigor entre o dia 11 de maio
até o dia 10 de junho. Então, durante todo esse período, que é inclusive o período de inverno, Sim. as Forças Armadas vão sair sendo encaminhadas aí para a região da Amazônia para poder fazer o combate às queimadas, que são muito comuns nessa época do ano, principalmente por parte da indústria da agropecuária aqui no Brasil. Sim, eu morei na Amazônia, você sabe disso, e realmente esse período, meio de ano, Sim. Período outono e inverno é um período de queimadas, e o pessoal faz isso mesmo. Sim. Né? Corta a árvore para fazer pasto. Sim, é a diminuição de chuvas nessa época do ano, né? Isso, exatamente. Fica mais propício a alastrar o fogo. Que bom, tomara que realmente sejam coibidas essas ações, né? Porque a Amazônia precisa ser preservada. Exatamente. Milton, muito obrigado, viu, querido? Eu que agradeço. Eu vou comentar agora algo que o presidente dos Estados Unidos, Trump, falou ontem. Tá joia? Bom. Um grande abraço para você. Abraço. O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele pediu aos norte-americanos ontem, em uma proclamação do Dia Nacional de Oração, que, abre aspas, se unam para que a nação desenvolva uma fé ainda maior na providência divina de Deus durante a pandemia do coronavírus. Trump, em sua proclamação anual do Dia Nacional de Oração, citou os presidentes Washington, Lincoln e Ronald Reagan e observou que, desde os nossos primeiros dias, diz ele, nossa dependência de Deus nos levou a buscar o seu conselho divino e sua sabedoria infalível. Continua o presidente Trump dizendo que hoje, como sempre, nossa tradição de oração continua enquanto nossa nação combate o coronavírus. Diz a proclamação: nas últimas semanas e meses, nossas cabeças se curvaram em lugares fora dos nossos típicos locais de culto, sussurrando a Deus em silenciosa solidão para renovar o nosso espírito e nos guiar em meio às dificuldades imprevistas e aparentemente insuportáveis. Embora tenhamos sido incapazes de nos reunirmos em comunhão com as nossas famílias de nossas igrejas, ainda estamos conectados através da oração e da tranquilidade de que Deus nos guiará pelos muitos vales da vida, acrescentou o presidente Trump. No meio desses tempos difíceis e sem precedentes, os norte-americanos são lembrados de que, assim como aqueles que estavam diante de nós se voltaram para Deus nas horas mais sombrias, devemos procurar sua sabedoria, força e mão curadora, disse Donald Trump. A proclamação continua dizendo que, abre aspas, oramos para que Deus conforte aqueles que perderam entes queridos, cure aqueles que estão doentes, fortaleça os que estão na linha de frente e tranquilize todos os americanos que, confiando nele, podemos superar todos os obstáculos. Parabéns ao presidente Donald Trump, viu, por esse pronunciamento no Dia da Oração. Parabéns aos Estados Unidos, porque tem um dia de oração valorizando a presença de Deus. E nós vamos continuar falando um pouquinho de Trump, que eu quero perguntar para a minha querida repórter Cecília Borer. Ó, gostou do Borer? Gostei. Ah, eu tô craque. Cecília Borer, sabia que o Donald Trump, o nome dele, Donald, é homenagem a um missionário europeu que evangelizou a família dele? Nossa, que legal, não sabia. Né? Ele é presbiteriano, o Donald Trump, e a mãe de Donald Trump colocou o nome do filho em homenagem ao pastor que evangelizou os seus avós. Muito, muito bonita essa história, né? Muito legal. E vamos falar sobre Estados Unidos ainda, né? O que tem lá sobre... Isso, na verdade, os Estados Unidos está lidando com várias ações de solidariedade. Legal. E nesse momento tem uma empresa que chama Luz, que doou $1 milhão de dólares em flores para distribuir em asilos nesse Dia das Mães. Que legal. A gente sabe que é uma data tão especial. Que legal. Muito legal, né? E essa ação também tem a parceria da Uber, que vai distribuir essas flores nesse período. Então, assim, muitas vovós, muitas mamães, mesmo que não podem estar juntinho da família, vão se sentir abraçadas, presenteadas. Hoje a gente fala Uber porque é uma boa ação, né? Então a gente valoriza, né? Porque normalmente quando a gente fala assim, então o aplicativo tal, a gente não cita. Mas quando faz boa ação, a gente divulga, né? Mas que coisa Com linda, certeza. né? Dia das Mães, imagina tantas mamães, né? Vovós que estão nos asilos, né? E por causa do confinamento não podem encontrar e receber um buquê de flores. Que coisa linda, parabéns, viu? Que medida linda, viu?
Não, com certeza. É muito bom, né? Esse tipo de notícia acaba acalmando, acalentando o nosso coração. Gestos de solidariedade, né? De bondade, são muito bem-vindos e têm que ser reportados. Com certeza. Você que é um especialista em Coreia... Mas claro. Você é especialista em Coreia. Me diga aí que o bom exemplo da Coreia está espalhando pela Ásia, é isso? Exatamente. O Sudeste Asiático, né, Cássio, que foi muito afetado pela questão do coronavírus. Eles têm vivido bons tempos, graças a Deus. Em vários países a situação já está basicamente controlada. E a Malásia, Tailândia, o Vietnã e Singapura decidiram seguir o exemplo da Coreia do Sul e funcionar com medidas mais suaves, mais tranquilas. Sim. E voltar também o comércio, os shoppings, até mesmo para a economia não ser tão impactada. É verdade. Claro. E a Coreia também é muito boa na área de tecnologia, né? Sim, e esse exemplo também do envolvimento com a tecnologia também é digno de nota, né, Cecília? Com certeza. Na verdade, Cássio, em 2015 aconteceu uma epidemia de SARS na Coreia do Sul, Sim. que é uma doença respiratória muito grave. E aí, desde 2015, a Coreia do Sul vem usando a tecnologia a favor da sua população. Uhum. Então, eles já começaram a investir, a Coreia que tem a melhor internet do mundo, em monitorar a situação mais presente. Então, como é que funciona, Cássio? A prefeitura surgem, como que eu posso dizer, cidades tecnológicas. Sim. E eles monitoram. A gente sabe que o celular é basicamente parte do nosso dia a dia. Uhum. E o celular, ele tem o quê? GPS, ele tem alguns sistemas de monitoração. Isso. Então, a prefeitura de Seul, né, o que eles estão fazendo? Eles estão monitorando esses GPS, câmeras de segurança, e eles criam linhas de onde pessoas que foram confirmadas com coronavírus estão passando. Então, eles conseguem avisar a população se eles passaram por um lugar onde tiveram esse contato, informar para que a pessoa possa fazer esse teste, e aí eles também informam a população que eles consigam evitar certos lugares se tiver passando alguém que teve coronavírus. Muito interessante. E polêmico, né, Cecília? Porque exatamente. O governador de São Paulo, o Dória, ele fez uma proposta de monitorar se as pessoas saíam de casa usando, né, a tecnologia. Lembram disso, né? E aí deu uma polêmica, né? Porque o pessoal falou o seguinte: a gente não consegue monitorar os presos usando celular nos presídios, vai monitorar a população, mas tecnologia para isso tem, então. Tem sim, Cássio. Claro que, por exemplo, a Coreia do Sul tem um sinal de internet mais avançado que o nosso. Lá é 5G, pra você ter noção, é muito rápido. E também a população, ela entende que nesse momento, é claro, precisa abrir mão da privacidade para o bem maior. Claro. Entendo. Que o governo ele já se pronunciou que depois dessa crise, todos esses dados serão apagados para manter, né, a questão da privacidade individual. É uma questão muito delicada, né? A privacidade e a segurança da coletividade, né? Mas Exato. Que Deus oriente lá os governantes lá, sobretudo de Seul, né? A principal cidade da Coreia do Sul, né? Exato. Agora, os comerciantes, como é que eles estão diante desse lockdown aqui no Brasil? Então, Cássio, em Belo Horizonte, o prefeito, né, Alexandre Calil, 20 de março ele decretou, né, começou a agir decretos de maneiras mais restritivas. E a gente sabe que isso acaba impactando diretamente alguns comerciantes. Então, alguns comerciantes pediram uma autorização judicial para funcionar. Ah, sim. Então, alguns comércios estão funcionando de maneira parcial. Sim. E claro que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou que são pouquíssimas lojas que tiveram essa autorização. E a prefeitura ressaltou em nota que, inclusive, os comerciantes devem tomar cuidado, né? Porque, de acordo com esse decreto, Cássio, se um comércio ele é pego funcionando, né, um comércio não essencial, pode gerar ter a retirada do alvará e, inclusive, se houver reincidência, uma multa de mais de 17 mil. Eita, quer dizer, até parece mesmo que a prefeitura está precisando de dinheiro, né? Porque vai multar cidadão que anda sem máscara, R$80 por multa. Você imagina. A partir do dia 15 de maio, né, Cássio? Exato, semana que vem, né? Semana que vem. Estabelecimento, 17 mil. Uau!
né? Agora, eu andei no centro de Belo Horizonte, eu não ando muito no centro de Belo Horizonte, mas essa semana eu tive que ir ao centro. A maioria das lojas está fechada, viu, Cecília? A maioria está fechada. Que a gente estava olhando que eram algumas regiões, principalmente Venda Nova, que essas lojas estão começando a funcionar. Sim. Realmente a região norte de Belo Horizonte tem uma vida própria, né? Exatamente. Mas que os comerciantes fiquem atentos a isso, né? Exato. Porque tomar multa nessa hora do campeonato não vale a pena. É difícil. Ô, Cecília, tem uma notícia do Facebook que me deixou um pouco incomodado. Eu me senti um pouco... Invadido, exatamente. O que acontece, Cássio? O Mark Zuckerberg, desde 2018, ele já vem comentando o quanto ele se preocupa com o que os usuários postam no Facebook. Então, agora ele decidiu criar um comitê, um órgão que tem diversas personalidades do mundo que vai julgar esse conteúdo. Mas é todo o conteúdo que eles avaliam? Não, Cássio. O que acontece? Essa é uma medida para evitar fake news, inclusive, por exemplo, se você vê algum tipo de conteúdo que te ofendeu ou que ofende alguém, existe a possibilidade de você denunciar essa publicação. Mas é claro que nem todas as denúncias elas são verídicas. E como que o Facebook ele monitora? Os funcionários eles avaliam. Então o Zuckerberg ele falou assim, olha, a gente precisa de um órgão mais direto, que vai entender que cada país tem a sua cultura, a sua ética, suas leis, para que também não haja uma divergência nesse conteúdo. Então, esses comitês eles vão analisar essas denúncias e também analisar, Cássio, porque é possível, o Facebook ele tem um algoritmo que ele avalia algumas palavrinhas que você posta. Se ele vê que aquele conteúdo ele é ofensivo, eles apagam essa postagem. Então, esse tipo de algoritmo ele vai começar a mudar a partir das decisões desse comitê. Isso é importante. Eu me sinto... como eu disse, um pouquinho invadido, né? Porque eu fico pensando, meu Deus, né? Pelo meu perfil, por exemplo, eu posto e vejo determinados tipos de notícia. Ou, por exemplo, essa semana eu recebi um videozinho de um coral cantando a música africana, o Pai Nosso. Achei lindo aquilo dali. Então aí o Facebook é inteligente, né? Ele tem uma inteligência artificial. Então o que eu comecei a receber de links mostrando corais, né, e músicas evangélicas, cristãs, foi muito. Agora, você também tem essa inteligência ao contrário ali. É inteligência Exato. também, né, se a pessoa vê pornografia, vê violência, né? Então é muito delicado porque você pode pensar barrar conteúdos religiosos, a questão política. Né? Você já chegou, eu já aconteceu de conteúdos que me incomodaram, eu clicar lá, né, denunciar, já fez isso? Denunciar assim. Ainda não, mas... Eu já bloqueei conteúdos. Eu acho que infelizmente, a gente lida com pessoas muito diferentes e a gente sabe que nem todo conteúdo vai nos agradar, né? Mas existe a linha muito tênue da liberdade de expressão, né? Que o outro pode falar, que eu posso. Então é meio complicado. Exatamente. Né? Vamos para a arte. Não é isso? Nossa, Cássio, essa notícia, semana passada eu estive aqui noticiando uma mudança que ocorreu no Oscar 2020. Isso. E o Emmy agora também tem uma mudança. O Emmy é de música, né? Não, o Emmy Awards, ele premia programas e profissionais da televisão. O Grammy que é de música. Grammy é de música e Tony do teatro. É a premiação mais importante na questão da televisão. E o que eles mudaram, Cássio? Agora, premiações que concorrerem ao Oscar não podem concorrer no Emmy. Por que houve essa mudança, assim, né? A academia ela falou que não é fruto dessa mudança do Oscar, que eles já estão discutindo isso desde março, mas é porque tem uma categoria dentro do Emmy que também tem no Oscar, que é chamado documentário. Nessa categoria, acaba que tem muitos casos que existem documentários feitos para televisão, e aí eles têm uma audiência legal, concorrem ao Emmy, e com isso eles ganham as sessões em Los Angeles, né? Lembra que eu falei que precisam dessas sessões. Isso. E aí acaba que com isso, um documentário que foi feito para televisão por um profissional de televisão acaba concorrendo ao Oscar. Então, assim, o Emmy ele quer preservar, olha, o Oscar é do cinema, nós queremos premiar quem está pensando na televisão. Legal. Claro que, por exemplo, pode ocorrer de um documentário ou um programa concorrer nas duas coisas. Sim. Porque o Emmy ele funciona em temporadas diferentes do Oscar, né? O Emmy ele é dividido, então cada Emmy acontece num período do ano. Então, se
Se um documentário, por exemplo, concorrer ao Emmy e depois for indicado ao Oscar, pode ocorrer. Aquelas séries, Friends e coisas do tipo, Game of Thrones, deve ser no Emmy que concorrem, é isso? Exatamente. Ah, joia. Inclusive, tem vários streams, né, que teve essa mudança do Oscar, já concorreram em algumas categorias do Emmy também. Ô Cecília, tem uma notícia muito boa que eu acabei comentando aqui das multas, né, da prefeitura. Eu estava morrendo de medo de ser multado por estar sem máscara, embora eu ande com a minha no bolso aqui, né? Eu não queria pagar R$80, mas a prefeitura de Belo Horizonte já revogou esse decreto que determinava a multa de R$80 para o cidadão que fosse flagrado sem máscaras em espaços públicos da capital. A regra entraria em vigor no dia 15, como a Cecília disse, né? E conforme foi publicado no Diário Oficial do município desta sexta-feira, mais conhecida como hoje, não haverá mais a cobrança da multa. Apesar disso, o uso da proteção continua obrigatório na capital. A publicação dessa sexta-feira, assinada pelo prefeito Alexandre Calil, do PSD, também suspende a cobrança de multa no valor de R$20 mil para estabelecimentos e empresas que abrirem e provocarem aglomeração, como festas e exposições. A que seria aplicada a condomínios onde ocorressem festas também não está mais valendo. Nessa quinta-feira, dia 7, o Ministério Público de Minas Gerais havia enviado uma recomendação à Prefeitura solicitando a suspensão de multas. Um inquérito foi instaurado para investigar suposta improbidade administrativa do prefeito Alexandre Calil. Então, não é porque não vai ter mais multa que você vai deixar de usar máscara, não é verdade? Ou vai fazer aglomerações na sua casa, no seu prédio. Vamos cuidar, né, do isolamento social para que logo, logo essa pandemia pare de atacar o nosso país aqui. Sexta-feira, eu desejo para você, Cecília Border, um ótimo final de semana, viu, querida? Para você também, Cássio. Deus te abençoe. Amém. E um abraço também pro pessoal de casa, pessoal que está no carro, ouvindo a gente pela Rádio Super FM. Que Deus te abençoe. Segunda-feira, meio-dia ao vivo, mais Super News. Um grande abraço, que a paz do Senhor seja com você. Até a segunda. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.